Muito boa tarde, seja bem-vindo à TV Estadão. Nós estamos ao vivo aqui do auditório do jornal Estado de São Paulo, aqui na sede do Grupo Estado, para continuar a nossa série Entrevistas Estadão. Estamos ouvindo nesta semana os principais candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Já passaram pelo jornal, pela série Entrevista Estadão, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, candidato à reeleição, Gilberto Natalini, do PV, Gilberto Maringoni, do PSOL, e hoje, nesta quinta-feira, é a vez de Alexandre Padilha, candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PT. Participam aqui da mesa comigo os jornalistas Ricardo Galhardo, repórter de política do Estadão, e Marcelo Godoy, chefe de reportagem da editoria Metrópole do jornal Estado de São Paulo, além do público que veio ao auditório do Estadão, e você também participa pelas redes sociais. Você pode mandar a pergunta do Twitter pela hashtag Entrevistas Estadão e também pelas outras redes sociais. Eu queria, antes de tudo, agradecer, candidato Alexandre Padilha, muito boa tarde, muito obrigado por ter vindo à série aqui Entrevistas Estadão, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Yuri, boa tarde, Ricardo Galhardo, boa tarde, Godoy, boa tarde a todos que nos acompanham. Em nome do senador Eduardo Suplicy, quero saudar toda a plateia que está aqui junto conosco. Parabenizar o Estadão, mais uma vez, por essa iniciativa, que é bom para a democracia. A campanha começa agora, vai nos permitir discutir os temas de São Paulo. São Paulo tem uma oportunidade única, que ao longo de toda a nossa história de democracia, é a primeira vez que nós não temos nenhuma liderança política que fez história política em São Paulo, como candidato a presidente da República. Exato. Isso vai nos permitir poder discutir ainda mais os temas de São Paulo. E parabéns ao Estadão, deixa eu falar um pouco de vocês, Yuri, por colocar 3 jovens aí da nova geração de jornalistas aqui nesse bate-papo na Sabatina. Bom, jovens, porém aguerridos, não é isso, senhores? Então vamos começar aguerridos aqui e impertinentes também. Como todo jornalista deve ser. Então eu vou começar aqui fazendo uma primeira pergunta, candidato. Enfim, o senhor está estreando numa disputa majoritária, o senhor tem uma trajetória política desde o movimento estudantil, um pouco antes de começar essa entrevista, estávamos inclusive falando sobre isso. Agora, o senhor está estreando em candidatura majoritária, está se tornando uma tradição do PT em disputas importantes. Foi assim em 2010 com Dilma Rousseff, ganhou o apelido de poste. Fernando Haddad, em 2012, foi eleito, ganhou o apelido de poste também. Terça-feira, o senhor esteve num ato de campanha com o Lula, que ele acabou também usando esse termo de poste. O que é ser um candidato poste e como deixar de ser poste e ser um candidato competitivo com chances de vitória? Eu posso dizer o que é ser um candidato apoiado pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma, pelo PT, que conseguiu e consegue ter essa capacidade de renovação na política, que elegeu prefeito Fernando Haddad, elegeu o presidente Dilma, elegeu o prefeito Luiz Marinho na sua primeira campanha a majoritária em São Bernardo do Campo, elegeu Carlos Grana na sua primeira campanha majoritária também em Santo André, elegeu Donizete na sua primeira campanha majoritária, elegeu o Jorge Lapas em Osasco na sua primeira campanha majoritária, ou seja, o PT tem essa capacidade de renovação. Tenho muito orgulho de ser apoiado pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma, tenho muito orgulho de ter sido ministro da coordenação política do presidente Lula com apenas 38 anos de idade, ou seja, dá conta da responsabilidade de lidar com o Congresso Nacional, com todos os governadores, prefeitos, com a sociedade civil, com 38 anos de idade, num momento crucial do governo do presidente Lula, que eram os 2 últimos anos de mandato. Para concluir o mandato do presidente, saiu como avaliação de mais popular da história do país e para ajudar a eleger a presidenta Dilma. Então, tenho muito orgulho de ser apoiado pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. Mas, candidato, isso não, de certa forma, influencia o fato do senhor ter só 5% das intenções de votos no Ibope, ou seja, esse desconhecimento? E eu queria aliar esse dado a um outro dado, que é o fato do senhor também ter uma rejeição grande, né, de 19% na última pesquisa. O que faz com que o senhor seja, ao mesmo tempo, desconhecido e tão rejeitado assim? A rejeição é similar, né? Absolutamente similar em todos os candidatos. Pega a minha rejeição, pega a rejeição do atual governador Alckmin. A intenção de voto do governador Alckmin é de 50%. Porque é mais conhecido. Agora, você vai ver a força do PT. Não subestimem a força do Partido dos Trabalhadores. O PT está cada vez mais forte no estado de São Paulo. Nós mostramos isso há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, muita gente subestimou que a gente elegeu o Haddad, que elegeu o Grana em Santo André, que seria impossível eleger o Jorge Lapas em Osasco, que ia reeleger o Cido Sério em Araçatuba, e ganhamos na região metropolitana e no interior do estado de São Paulo. Não subestimem a força do PT. E tem uma diferença. Nunca o PT esteve tão unido em torno de uma candidatura aqui em São Paulo como a minha. A história
da definição de candidaturas do PT eram de prévias internas, debates internos, disputas internas. O PT amadureceu e construímos uma aliança com o PCdoB e com o PR, que é uma aliança de chapa com ficha limpa. O meu vice-candidato a governador é ficha limpa, não tem nenhuma condenação na justiça, tem um grande servidor da Sabesp, conhece tudo sobre a atual crise da água. Há 10 anos atrás, foi dia 6 de agosto de 2004. Ministro. 6 de agosto de 2004, há 10 anos atrás, ontem fez 10 anos, teve a renovação da outorga do Cantareira que estabelecia obras a serem realizadas pelo governo do Estado de São Paulo. Nenhuma delas saiu do papel. O Nivaldo Santana, meu candidato a vice, servidor da Sabesp, do Sindicato dos Trabalhadores de Água e Esgoto, conhece profundamente essa história, então tenho muito orgulho da nossa chapa, como também do Eduardo Suplicy, nosso senador. Ministro, por falar em aliança, o senhor chegou a posar para foto com o Paulo Maluf, quando foi anunciado que o PP iria apoiá-lo. Aí, na última hora, o PP mudou de ideia e acabou apoiando o Paulo Scaff. O senhor ficou mais arrependido de ter feito a foto com o Maluf ou mais aliviado de não ter que carregar um político ficha suja aí na sua campanha? Ricardo, quando tinha 38 anos de idade, o presidente Lula me deu a tarefa de ser o coordenador político do governo do presidente Lula. Construir uma coalizão política com vários partidos, dialogar com muito respeito com lideranças da oposição e sempre tive muito respeito com essas lideranças, independente se concordasse ou não com a opinião delas. O que ficou claro no cenário do Estado de São Paulo é que os partidos políticos decidiram consolidar 3 candidaturas. Uma candidatura de quem governa esse Estado há 20 anos e não resolveu o problema da água, da segurança pública, não colocou a educação de São Paulo na qualidade e nos índices que o Estado mais rico do país deve ter. Uma outra candidatura que juntou os ex-governadores de São Paulo, quem governou São Paulo nos 20 anos anteriores, desde os anos 70 até 94, se juntaram em torno de uma outra candidatura, e a nossa candidatura, que é a que vai governar São Paulo pela primeira vez a partir de 1º de janeiro de 2015. Os partidos políticos tomaram essa decisão. Eu vou para o segundo turno e vou buscar o apoio daqueles que querem mudança no governo do Estado de São Paulo para me apoiar. Acredito, inclusive, que a outra candidatura também quer uma mudança de verdade, que é o nosso slogan, porque, inclusive, tentou usar o nosso slogan depois que ele já estava divulgado. E aí, então, aproveitando esse gancho, candidato, quais são as diferenças de ideologia entre a sua candidatura e a de Paulo Scaff? Quando o senhor falou de ex-governadores, me veio aí uma questão, quase previ o senhor falando, tem uma candidatura mais à direita, uma candidatura de preservação de poder e a nossa candidatura referente à do PT. O PT ainda é um partido de esquerda, o senhor vai fazer uma candidatura de esquerda, com discurso de esquerda? Yuri, eu vou fazer uma candidatura para todo o Estado de São Paulo. Eu sou uma pessoa que fui ministro da coordenação política do presidente Lula. Iniciamos um ciclo de crescimento histórico no país, onde tiramos as pessoas da pobreza, reduzimos as desigualdades sociais e regionais que o país tinha, nunca se criou tantas universidades, saímos de 3% de negros nas universidades para mais de 17% de negros das universidades, mas todo mundo ganhou nesse projeto de desenvolvimento do presidente Lula. Quem não tinha dinheiro passou a ser incluído e quem queria investir no país, aumentar seus lucros, também conseguiu investir cada vez mais e teve ganhos. Então, eu vou construir um projeto para o Estado de São Paulo, para todo o Estado de São Paulo. Eu não vou comentar sobre as outras candidaturas. Mas é um projeto de esquerda para todo o Estado de São Paulo? É um projeto para incluir todo o Estado de São Paulo. Eu vou dizer, e ao longo da campanha as pessoas vão percebendo as diferenças. Eu tenho muito orgulho de ter me formado médico na Unicamp e ter feito a minha especialização pela USP. Tenho 2 grandes sonhos em relação a essas 2 universidades. Primeiro, que elas continuem como universidades públicas. Eu não sou um candidato e nunca defenderei cobrança de mensalidades das nossas universidades públicas. E também tenho um outro sonho, que é ver essas universidades cada vez mais repletas de jovens negros, jovens da periferia, jovens da escola pública. Por isso que eu defendo as cotas das nossas universidades públicas. Está aqui o prefeito de Embu das Artes, o Chico Brito. Eu morava no Parque Regina, na periferia de Campo Limpo. Ele morava no Jardim Gá, também na periferia de Campo Limpo, um pouquinho a mais acima do morro. Eu tenho como sonho que aqueles jovens que viviam comigo, que moravam comigo, também pudessem ter a mesma oportunidade que eu tive de entrar na universidade. Eu tenho certeza absoluta que eu seria o único candidato a defender cotas para negros e para filhos de escola pública das nossas universidades públicas. Então, isso vai mostrando
as diferenças. Eu vi os pronunciamentos dos candidatos da semana, eu quero dizer claramente, eu sou contra a qualquer mudança na Constituição brasileira para reduzir a maioridade penal. Essa é a minha posição. Inclusive, eu diria que é um testemunho de fracasso, de falência, um governador do Estado de São Paulo, que é governador ou vice-governador do Estado há 20 anos, um partido que é responsável pela educação e o cuidado dos jovens há 20 anos no Estado de São Paulo, vir no ano da eleição, no momento do debate eleitoral, querer tirar o foco do debate da falência da política de segurança pública com um discurso de mudar a Constituição ou mudar leis para reduzir a maioridade penal. Eu tenho posição contrária a isso. Isso vai montando as diferenças. O senhor é contra a redução da maioridade penal, mas o senador Suplicy, que está aqui com o senhor, também já respondeu. Também é contra. Suplicy é bom porque é transparente. E a equipe que está elaborando o seu programa de campanha, mas o senador Suplicy, ele está fazendo um projeto de lei lá no Senado que aumenta a pena para menores infratores. Queria saber se o senhor é a favor disso, do aumento da pena para menores infratores. Eu tenho a mesma posição do senador Suplicy. Sou contra a redução da maioridade penal. Ele aqui até falou aqui para vocês ouviram e o conjunto da internet também ouviu. E aumento da pena? Nós temos que discutir isso de forma muito séria, Ricardo. As pessoas usam casos e situações extremas, como o caso Champinha, para justificar a redução da maioridade penal. E todo mundo, é só ver, o Champinha está solto depois dos 18 anos, ou seja, a justiça tem instrumentos hoje para manter um menor que tem casos específicos, crimes hediondos, situações específicas, com privação de liberdade. Só responder, Godoy. Com privação de liberdade depois dos 18 anos, como é o caso Champinha. Agora, eu sou contra se reduzir a maioridade penal e colocar esses crianças e adolescentes dentro das penitenciárias que são tomadas pelo PCC hoje. Qual a diferença, então, da posição do senhor para a do governador Geraldo Alckmin? Se o governador Geraldo Alckmin também defende apenas a ampliação do tempo de internação, que é isso que o senhor está se referindo, né? Em relação ao Estatuto da Criança e Adolescente, passando dos atuais 3 anos para até 10 anos. Qual que é a diferença, então? Se o senhor puder explicar para o eleitor, porque senão a gente vai pensar aqui que o PT e o PSDB têm propostas iguais, ou o senhor está adotando a proposta do PSDB. Só queria que o senhor deixasse então claro. São muito diferentes. O atual governador, que é de um partido que governa esse estado há 20 anos, responsável pela política de educação desse estado de São Paulo há 20 anos, por cuidar dos jovens desses 20 anos, não cuidou dos jovens, colocou os índices de educação do estado de São Paulo abaixo do que se espera do estado mais rico do país e está propondo uma mudança na lei do Estatuto da Criança e Adolescente. Eu sou contra a qualquer alteração do Estatuto da Criança e Adolescente, sobretudo nesse momento, no momento eleitoral. Sou contra isso. O que eu disse é o seguinte, o caso Champinha é um bom exemplo para isso. Mostra que a Justiça já tem instrumentos hoje para manter em privação de liberdade aqueles casos que são considerados que precisam estar nessa situação. Já tem instrumento, tanto é que está privado de liberdade. Mas é um caso de saúde. Mas tanto é que está privado de liberdade. Eu defendo, e essa é a nossa posição, muito clara, inclusive, que nós temos que ter uma profunda política de defesa e garantir oportunidades para esses jovens, porque o atual governador, que não tem coragem para enfrentar a facção criminosa e os seus líderes, e os líderes da facção criminosa, deixa eles usarem os celulares nas penitenciárias, ao invés de enfrentar as facções criminosas, vai querer atacar o problema para aqueles jovens que são aliciados e pegos pelas facções criminosas. Mas enfrentar a facção criminosa, já que o senhor está falando de enfrentamento do PCC, em relação ao partido do senhor, como é que o senhor acha que o partido do senhor pode ser uma alternativa crível para o eleitorado, se dentro do partido do senhor, até pouco tempo atrás, havia um deputado que está sendo investigado sob a suspeita de lavar dinheiro do PCC. Se o PT não consegue cuidar da sua própria cozinha, como é que o senhor pode explicar isso para o eleitorado, que o senhor vai conseguir cuidar do Estado? Godoy, o PT mostrou claramente que sabe cuidar e tratou esse caso com a velocidade e a rapidez necessária e qualquer outra denúncia similar a isso fará a apuração devida. Muito diferente do atual governo do Estado. Primeiro, porque a tal operação que apontava que tinham 13 líderes do PCC na reunião, até hoje não prendeu nenhum deles. Ou seja, onde está essa operação? Que operação foi essa? Quanto tempo o povo de São Paulo vai saber quem são os chamados 13 líderes do PCC que estavam na reunião? Então por que expulsaram o Luiz Moura? Porque nós fizemos rápido, de forma imediata,
porque foi uma decisão política da convenção do PT em realizar essa atitude. Na medida que essa pessoa questionou a convenção democrática do PT, o PT foi rápido e determinou a expulsão por respeito à decisão dos seus delegados. Muito diferente do atual governo do Estado de São Paulo, que convive com o PCC, permitiu que as penitenciárias fossem tomadas conta pelo PCC. As penitenciárias transformaram nos escritórios administrativos o senhor falou do que PCC. Essa decisão do PT, o senhor falou que essa decisão do PT foi uma decisão política e aí o alvo dessa decisão política, que é o Luiz Moura, tem feito contestações judiciais. Uma decisão política como essa pode eventualmente ser revertida do ponto de vista judicial e aí não vai ficar caracterizado que foi apenas para proteger a campanha do PT neste ano? Lógico que não. O PT defendeu os seus delegados na convenção. O PT é um partido democrático que respeita a decisão da sua convenção. Eu defendi a expulsão, o presidente do PT defendeu a expulsão, a executiva estadual defendeu a posição e o PT vai sustentar a sua posição, inclusive perante a justiça, caso a justiça venha de fato questionar isso. E aí, quem vem questionar vai ter que justificar porque quer tanto a candidatura desse deputado. O PT foi rápido e mostrou que, diferente do atual governo do Estado de São Paulo, vai ser implacável sempre com qualquer pessoa que se aproxime às facções criminosas que existem no Estado de São Paulo. Vamos falar de segurança, já que a gente está tocando nesse assunto, eu vou aproveitar para fazer a primeira pergunta do Twitter. A gente recebeu a pergunta do usuário Felipão RM, ele está falando de segurança, não está falando de futebol, ainda bem. O governo federal, segundo ele, deu nova vida à PF, a gente viu a PF fazendo, de fato, operações, depois a gente ainda vai tocar nesse assunto também. Agora ele pergunta em relação à Polícia Civil, que propostas que o senhor tem para a Polícia Civil, que segundo ele está numa situação moribunda? Nós temos propostas para todas as polícias no Estado de São Paulo. Nós queremos criar uma força paulista integrada de segurança pública. São Paulo tem que dar esse salto na organização da segurança pública para que o Brasil possa avançar ainda mais. O que é essa força integrada de segurança? É você integrar a ação e a operação das várias polícias que nós temos no Estado de São Paulo, que tem que continuar. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica hoje não tem integração nem na formação na academia, nem na operação prática e nem os bancos de dados. O PSDB governa há 20 anos o estado mais conectado do país e sequer até hoje integrou os bancos de dados da Polícia Militar e da Polícia Civil. Nós queremos que essa força integrada tenha não só a integração operacional das 3 polícias que são de responsabilidade direta do governo do Estado de São Paulo, mas também como integrar e cooperar com as guardas dos municípios. Hoje, cerca de 1/4 das ocorrências que são feitas a 190 são pequenos conflitos que é destacado um policial militar para ir, uma viatura policial. São conflitos, às vezes, de briga de vizinhos, um comerciante que pede para retirar um morador de rua que está na sua calçada, que não precisaria destacar um policial militar. Esse policial militar, a viatura, deveria estar cuidando dos bandidos, evitando os crimes, prevenindo, se antecipando aos crimes. Isso poderia ser tarefa da Guarda Civil dos municípios, mas não tem essa integração. Está aqui o presidente do PT, coordenador da nossa campanha, que foi prefeito de Osasco. O Emídio criou um centro de monitoramento na cidade de Osasco, que até hoje é oferecida a possibilidade de integração das imagens, das câmeras, da ação para o conjunto da Polícia Militar e da Polícia Civil, e o governo do Estado não faz essa integração. Eu fui conhecer experiências internacionais, fui até Nova York, até Chicago. Você entra no Centro de Comando e Controle de Nova York, está sentado o chefe da Polícia de Nova York, do lado o representante da Pfizer, o representante do Citibank, porque utiliza, inclusive, as câmeras privadas que existem para você se antecipar aos crimes. São Paulo tem 1 milhão de câmeras. Mais de 40 mil câmeras privadas nas agências bancárias. Mais de 15 mil nos estacionamentos de shopping. Um bandido hoje, quando rouba um carro, ele deixa o carro no estacionamento do shopping ou no estacionamento de um grande supermercado para esfriar o carro, porque ele não sabe se aquele carro é monitorado, rastreado por GPS de seguro. 7, 8 horas depois ele vai lá buscar o carro. Durante 7, 8 horas, esse bandido foi filmado, a placa foi registrada, o carro estava lá e, infelizmente, o governo do Estado de São Paulo até hoje não fez uma integração com as câmeras que o setor privado tem para se antecipar esse crime. Então, nós vamos criar uma força paulista integrada das polícias, com cooperação, inclusive, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, para acabar com essa estatística crescente, permanente nos últimos 20 anos, de aumento de roubos, aumento de latrocínios,
aumento de atentado ao patrimônio no nosso estado de São Paulo e para acabar com essa violência que existe contra os jovens da periferia, sobretudo os jovens negros no nosso estado de São Paulo. O PT, historicamente, defendeu a desmilitarização da polícia. O primeiro a propor essa integração foi o Mário Covas, né, que é do PSDB. Essa mudança, né, em relação ao discurso histórico do PT também é uma tentativa de ampliar o público, o eleitorado? O PT governa o país. Vamos concluir 12 anos e teremos mais 4 anos, porque nós vamos reeleger a presidenta Dilma. Nós mostramos a capacidade que o PT tem de reestruturar uma polícia, como nós fizemos com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, isso amadureceu as nossas posições. Eu defendo que hoje no estado de São Paulo, que nós temos um efetivo de quase 100 mil policiais militares, mais de 20 mil policiais civis, que, como você disse, Yuri, como quem nos acompanha disse, precisam ser reestruturados, valorizados. Não pode ter diferença de tratamento, um tratamento onde se privilegie um perfil de polícia no estado e se desvalorize a outra. Não pode se estimular disputa entre as duas polícias, tem que ter integração permanente. Você citou o Mário Covas aqui, Ricardo Galhardo. O ex-governador Mário Covas chegou a fazer, inclusive, no momento inicial da formação, na academia da Polícia Militar e da Polícia Civil, programas de formação comuns, que foram desmontados pelo atual governo do Estado de São Paulo. O atual governo do Estado de São Paulo tem revelado claramente o cansaço do PSDB no Estado de São Paulo depois de 20 anos. Eu, quando propus, por exemplo, que a gente faça a integração das câmeras, 1, 2 semanas depois ele disse: não, vou fazer a mesma coisa, assinou um protocolo, disse que tem 2, 3 anos de estudo sobre isso. Essa é uma diferença entre o PSDB e nós do PT. O PSDB estuda, estuda, estuda. E o PT estuda, mas atende o que o povo precisa. Essa é a energia que nós queremos ter para liderar o governo do Estado de São Paulo. Candidato, mas o governo do senhor, o governo do qual o senhor fez parte até bem pouco tempo atrás, como o senhor bem disse, está há 12 anos no poder, e nesse período o tráfico de drogas aumentou no país, a ação das facções criminosas também aumentou, e essas facções elas não atuam só em São Paulo, elas atuam em mais de um estado, portanto é um fenômeno interestadual, portanto também de responsabilidade do seu combate da Polícia Federal. O que o governo do senhor então, por que o governo do senhor então não conseguiu combater devidamente a atuação dessas facções e impedir que toneladas de drogas entrassem pelas fronteiras do país? Nós temos que parar. Nós, paulistas, gostamos de resolver os nossos problemas e não nos vitimizar ou buscar desculpas em outras situações para aquilo que não resolvemos. O atual governador sempre usa esse discurso. São Paulo não produz cocaína, não produz droga, é produzido no Peru, na Colômbia e na Bolívia. Agora, para sair do Peru, da Colômbia e da Bolívia e chegar em São Paulo, tem que passar pelas nossas divisas de São Paulo com os estados que nos rodeiam. Então eu quero ser governador do estado de São Paulo para ajudar no que tiver que ajudar o governo federal, mas sobretudo para proteger as nossas divisas aqui. Em cooperação com os outros estados, com Minas Gerais, com Paraná, com Mato Grosso do Sul, com Rio de Janeiro, fazer gabinetes integrados de cooperação, cooperar com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. O atual governo do estado se negou a fazer parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, para o enfrentamento das principais facções criminosas do tráfico. Vocês viram bate-bocas dos secretários de Segurança Pública com o ministro da Justiça. A Copa demonstrou isso, gente, a importância de você ter uma força integrada. O que fez funcionar boa parte da nossa segurança pública durante a Copa foi a humildade que existiu de todas as forças para estarem juntas num comitê com coordenação forte do governo federal, ou seja, se aceitou essa ideia de coordenação de força integrada. Eu quero criar uma força integrada paulista de segurança pública para ter cooperação com as forças que os municípios têm, com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, para proteger o nosso estado de São Paulo. Inclusive proteger as nossas divisas do estado de São Paulo quando acontece tráfico pelas fronteiras quilométricas no meio da selva da região amazônica até o Paraguai. Aproveitar mais uma pergunta, já que a gente está falando de polícia, também tem outra pergunta do Twitter, de um assunto relacionado, deixa eu localizar aqui, o Marcos Vinícius pergunta pelo Twitter, como o seu governo pretende lidar com os manifestantes e atos de vandalismo? A gente viu toda uma situação, a atuação da Polícia Militar colocada em discussão
em relação aí às manifestações. O próprio governador Geraldo Alckmin, nesse palco, disse que é preciso parar de falar mal da polícia. A gente quer saber, então, do senhor como que uma polícia, sob o seu governo atuaria no controle das manifestações, permitindo as manifestações democráticas e impedindo os atos de vandalismo. Yuri, é fundamental separar o que é manifestação e o que é vandalismo. Eu fui liderança de estudantil, juventude, participei do movimento que conquistou a maior vitória política que a juventude já teve no nosso país ao sair às ruas, que foi tirar um presidente da República de forma democrática, através das nossas manifestações. E para isso, eu nunca danifiquei nenhum patrimônio, os meus companheiros nunca danificaram nenhum patrimônio, nunca saímos mascarados, né? Nunca tivemos qualquer atitude violenta. Então, pintados, mas não mascarados. Era só a cara pintada, mas mostrando o rosto, porque a gente defendia as nossas posições. Nunca tivemos qualquer atitude de violência. Eu abomino qualquer atitude de violência, que tem que ser fortemente repreendida. Aliás, eu acho muito estranho a postura do governo do Estado de São Paulo, no episódio antes da Copa do Mundo, que deixou durante 1h30, 2 horas, vandalismo explícito aqui na Zona Oeste de São Paulo, em Pinheiros, parou a Marginal, ficou 1h30, 2 horas, e certamente essa polícia deveria estar mais preparada para enfrentar situações de vandalismo. Estranho? Acho estranho que depois de um ano, as nossas polícias, que têm estrutura, equipamento, têm policiais muito preparados, possa ter um comando, que certamente deve ter vindo do governo do Estado, um comando de leniência com vandalismo e danificação ao patrimônio. A outra coisa é a postura em relação às manifestações. E aí o governo do Estado de São Paulo tem que contribuir, inclusive, com o Estado Democrático de Direito, que é permitir que as pessoas possam se manifestar, defender suas opiniões, não criminalizar os movimentos. Eu abomino posturas do atual governo do Estado, como foi a situação de Pinheirinho, em São José dos Campos. Abomino atitudes de violência sem apuração devida. Eu defendo que o Estado de São Paulo, e nós temos tecnologia hoje para isso, utilize tecnologias modernas que alguns estados do Brasil já estão utilizando, de acompanhamento da atividade policial. É importante que cada viatura, cada policial, ao caminhar, tenha instrumentos, tecnologia. Eu fui visitar em outros países do mundo policiais que já estão utilizando essa tecnologia, que filmam toda a atitude policial. Isso é importante por 2 motivos. Primeiro, para o policial ter uma prova para se defender de qualquer acusação, mas, sobretudo, para a sociedade ver o que aquela abordagem policial está fazendo naquele momento. Hoje, no estado de São Paulo, a chance, isso é uma pesquisa da Universidade Federal de São Carlos, a chance de um jovem negro ser assassinado pela polícia é 3 vezes maior do que um jovem branco. É lógico que tem racismo institucional. É lógico que nós temos que preparar cada vez mais e coibir qualquer tipo de abuso. Isso é fundamental, ou seja, abusos têm que ser punidos e o governador tem que ter olho permanente, vigilância, mão forte, para que qualquer tipo de abuso seja punido, e é o que acontece ainda no nosso estado de São Paulo em relação a abusos de violência policial. Só para mudar um pouco, voltar a um tema que me veio agora, o senhor logo tomar uma aguinha aqui, Godoy, que eu não sei que é isso? Até quando o senhor está falando muito rapidamente. Você não... Deixa eu tomar água, né, Godoy? Você não quer racionar a minha fala, né? Que é isso. O senhor logo no começo, o senhor falou que o senhor tem orgulho de tantas administrações petistas, e daí me veio agora que uma dessas administrações é do prefeito Haddad. O prefeito Haddad está, nesse começo da administração, sendo mal avaliado, né? A administração dele tem registrado índices bem ruins, vamos dizer assim, de aprovação. O senhor vai carregar o Haddad na campanha do senhor? O senhor vai... Qual é o lugar que ele vai ter na campanha do senhor? O lugar que um prefeito de uma dimensão como a cidade de São Paulo tem que ter. O lugar de um prefeito que acabou com a aprovação automática na educação que existia no município de São Paulo, que há 20 anos o PSDB não acabou, e que vai nos ajudar, sim, a mudar a educação do estado de São Paulo. O lugar de um prefeito que priorizou o transporte coletivo na cidade de São Paulo, que poderia estar muito melhor se o metrô, se os tais 30 quilômetros de metrô que o atual governador prometeu há 4 anos atrás e não entregou, vocês perguntaram isso para ele aqui, se o metrô tivesse acontecido como já deveria
ter na velocidade que São Paulo merece, certamente o trânsito, o transporte coletivo em São Paulo teria melhor. O lugar de um prefeito que teve a sabedoria de fazer uma parceria com o Ministério da Saúde, eu era ministro na época, e construir um programa como Braços Abertos no centro da cidade de São Paulo, para a gente ter uma política continuada, permanente, de enfrentamento do problema da Cracolândia, atacando nas duas frentes. É importante, o Braços Abertos na Cracolândia ataca nas duas frentes na parceria com o governo federal. E eu era ministro da Saúde na época. Por um lado, garantindo tratamento a quem precisa de tratamento e também operação integrada, inclusive com a Polícia Militar, para garantir autoridade, segurança pública, combate ao tráfico que existia na nossa cidade. Então, esse é o lugar que a finalidade terá. Cada resposta que o senhor dá, o senhor faz uma crítica ao governo do Estado. E o senhor sempre... Por que, Godoy? Porque eu sou oposição ao governador. Não, claro, não se pede... Você achar estranho se elogiar, eu posso fazer elogios ao governo do Estado. Só para emendar, candidato. E uma dessas críticas foi justamente em relação à gestão da crise hídrica que o Estado está passando. Mas se o senhor for eleito governador, o senhor vai decretar um racionamento de água aqui na cidade de São Paulo? O racionamento, dezembro, o racionamento foi decretado para Campinas. Dezembro, Campinas recebeu corte de água, porque a Sabesp e o governo do Estado de São Paulo não fez as obras que há 10 anos atrás assumiu a responsabilidade de fazer para reduzir a dependência que a capital e a região metropolitana da capital têm em relação ao Cantareira. Em fevereiro, foi decretado o racionamento em Guarulhos pela Sabesp, quando cortou 400 litros por segundo de água para a cidade de Guarulhos. De março para cá, bairros da cidade de São Paulo têm o racionamento na prática acontecendo em vários dias ou à noite. Bairros da cidade de Osasco. Agora se inventou o vento encanado noturno, ou seja, à noite se manda vento e ar. Outro dia eu estava numa caminhada, um casal veio se assustar, mostrou o registro da conta da água da Sabesp, ele mostrando que durante a noite a velocidade do registro vai aumentando como se tivesse consumo de água e, na verdade, é o vento encanado noturno. Ou seja, o senhor vai fazer o racionamento de água aqui na cidade de São Paulo? O governador do Estado de São Paulo tem que assumir o racionamento que ele já está fazendo. A minha postura vai ser diferente. Em primeiro lugar, eu vou tirar do papel as obras que há 10 anos atrás o governo do Estado assumiu de fazer e nenhuma delas realizou. O que eu vou aplicar a partir do dia 1º de janeiro de 2015, porque eu vou ganhar essa eleição, é o programa Água, Dia e Noite. Tem 3 grandes eixos desse programa, já mostrei publicamente, está no site padilha13.pt, quem quiser acompanhar e ver o programa. Primeira ação do programa, fazer as obras que a Sabesp e o governo do Estado de São Paulo não realizou, embora o atual governador já fosse governador há 10 anos atrás. Ontem, dia 6, se completou 10 anos de outorga do Cantareira. São obras de interligação que são importantes, obras de reservatórios, que nós precisamos ampliar a capacidade de reservação do nosso estado para quando tiver um ano que chove, você armazenar a quantidade de água para você enfrentar situações de seca como nós estamos vivendo hoje. Obras importantes de ampliar a capacidade dos reservatórios que já existem. Você pega a represa de Itaiaçupeba, é uma obra de limpeza da vegetação, né? Uma obra rápida que um ano você pode concluir, que poderia estar resolvendo o abastecimento de água de quase 4 milhões de paulistas que moram na Zona Leste de São Paulo e nos municípios que rodeiam a Zona Leste de São Paulo, né? Obras, por exemplo, de interligação entre o Rio Pequeno e o Rio Grande, no sistema Billings, que é uma obra tão simples que outro dia eu fui lá junto com o secretário de Meio Ambiente de São Bernardo do Campo percorrer aquele trecho a pé. Nem cansei, viu, Suplicy? Nem cansei. É um trecho que você podia ter me carregado no ombro naquele trecho e ia andar sem cansar. Ou seja, obras simples que não foram realizadas pelo governo do Estado. Então, o primeiro eixo é fazer as obras que não realizadas. Obras também importantes para reduzir o desperdício. Hoje, pouco mais de 30% da água que é tratada, captada e tratada, se perde em vazamentos, perdas totais que acontecem. O segundo eixo, só contar agora, você ficou interessado, Godoy, deixa eu contar. O segundo eixo, nós precisamos apontar para soluções inovadoras para a água. Nós estamos no estado mais rico do país, que tem 3 grandes universidades, tem a FATEC, várias universidades federais, pesquisadores. São Paulo tem que apontar soluções inovadoras. Eu defendo soluções inovadoras de estímulo aos empresários para utilizar água de reuso, captação de água pluvial. Eu, quando fui ministro da Saúde, colocava nas regras dos novos hospitais que tinha que ter regras de captação pluvial,
águas de reuso. Então, esse é o segundo eixo. Inclusive, defendo a reestruturação da atual diretoria tecnológica da Sabesp, para que ela seja uma diretoria de inovação. E o terceiro eixo é só três, né, candidato? Senão o galera não vai conseguir perguntar. Não tem problema. E o terceiro eixo é recuperação dos nossos e proteção dos nossos mananciais. São Paulo pode sair à frente de uma política de remuneração, pagamento de serviços ambientais. Nova York faz isso para proteger as suas fontes de água. São Bernardo do Campo está aqui entrando o prefeito Luiz Marinho, por exemplo, o consórcio do ABC, apresentou para a Sabesp, junto com o Polo Petroquímico do ABC, um grande projeto de utilização de água de reuso para o polo petroquímico. Empresas na região metropolitana de Campinas só conseguiram expandir as suas plantas industriais porque passaram a utilizar tecnologias de reuso, ou seja, isso que eu farei a partir do dia 1º de janeiro de 2015, está no site, a sociedade pode acompanhar, senão o Yuri, o Galhardo e o Godoy não podem fazer mais pergunta aqui. Exatamente. Diga lá, Galhardo. Candidato, o governador Alckmin disse aqui que está havendo uma exploração política dessa questão hídrica. A Câmara Municipal de São Paulo acabou de aprovar a criação de uma CPI, né, da Sabesp, com apoio do PT. Nesse momento, às vésperas da eleição, a criação de uma CPI não é uma oportunidade para uma exploração eleitoral? Certamente, Galhardo, a Câmara Municipal instalou a CPI agora porque o vento encanado começou agora nos bairros da cidade de São Paulo. Até a Copa, a Vila Madalena recebia água todo dia. Passou a Copa, passou a ter interrupção de água na Vila Madalena. Comércios tiveram que fechar, restaurantes tiveram que fechar. Certamente a Câmara quer investigar o que está acontecendo na casa daquele morador da Zona Leste, daquele casal que mostrou que durante a noite o marcador de uso de água roda e a água não chega. Ou seja, que o vento está impactando e fazendo a futura Câmara vai fazer uma investigação em período eleitoral, candidato? Quer dizer, estamos aqui em meio de agosto. Agosto e setembro, geralmente, as casas legislativas do país acabam parando, porque há uma série de vereadores que são candidatos. Então, a pergunta do Galhardo é nesse sentido. O timing era esse? O timing era adequado ou é um timing eleitoral? Yuri, isso que o atual governo do Estado de São Paulo está fazendo com o sistema Cantareira e começou a fazer com o Alto Tietê é tão grave, é um dano ambiental de proporções que vai ser difícil, inclusive, avaliar hoje qual será a proporção desse dano ambiental, ou seja, está matando o Cantareira, é tão grave que todos, vocês têm feito isso, a imprensa tem feito isso, jornais têm feito isso, a sociedade tem que fazer isso, as organizações não governamentais. Se as câmaras de vereadores quiserem fazer isso, é bom que faça. Se a Assembleia Legislativa chamou audiências, é bom que faça. E é importante começar lendo o relatório de 2004, há 10 anos atrás. Vou repetir, ontem foi 6 de agosto, 10 anos da renovação da outorga do Cantareira. Lá no relatório tem todas as previsões, os alertas que os técnicos da Sabesp, que os técnicos da Agência Nacional de Água, que a Sanasa de Campinas, que o Comitê de Bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí fez, que o Comitê do Alto Tietê apresentou, das preocupações dos riscos que, se o Estado de São Paulo não realizasse as obras para reduzir a dependência do Cantareira, os riscos que isso significaria para a oferta de água para o Estado de São Paulo. Então é tão grave que qualquer tipo de apuração, e eu torço para que a atitude que a Câmara Municipal de São Paulo está fazendo em relação a isso seja uma atitude para buscar esclarecer a população. Não para fazer debate político. Aliás, quem está fazendo uso político dessa crise é o atual governador, porque está matando o Cantareira só por conta da data da eleição que nós temos no governo do Estado esse ano. Está usando o volume morto e o racionamento vivo. Candidato, o senhor não respondeu sobre o racionamento, que seria uma medida que o senhor poderia adotar ou não quando o senhor assumisse. Godoy, eu respondi eu falei, a partir do dia 1º de janeiro, eu farei aquilo que eu apresentei na semana passada, no programa Água e Dia, está na internet, à disposição de todos. Eu vou pedir, então, que o senhor me respondesse sobre uma outra medida que o senhor também pode tomar ou não, quando o senhor assumir o governo, se o senhor for eleito, né? Quer saber se o senhor vai aumentar a tarifa do metrô. Todos nós temos que ser profundamente responsáveis com isso, Godoy. Eu vou criar o bilhete único integrado metropolitano. Isso já apresentei, vou ter a oportunidade de poder falar mais aqui sobre ele nesse momento. O que é isso? É garantir para que qualquer cidadão que pegue ônibus da MTU, trem da CPTM ou metrô
nas regiões metropolitanas do nosso estado de São Paulo, pague apenas um bilhete, tem um bilhete integrado com pelo menos 25% de desconto nessa tarifa. Vamos implantar isso na região metropolitana na capital, na região metropolitana da Baixada Santista, na região metropolitana do Vale do Paraíba, na região metropolitana de Campinas, região metropolitana de Sorocaba foi aprovada recentemente, depois de quase 10 anos de luta do nosso deputado estadual Hamilton Pereira para aprovar a região metropolitana de Sorocaba. Na medida que ela passe a operar pela MTU, também queremos implantar Sorocaba. Isso vai reduzir o preço de quem circula ônibus da MTU, trem e metrô. E todo ano tem que ser absolutamente responsável com isso, dependendo dos índices inflacionários, dos custos, você estabelecer qual que é o reajuste, tanto no metrô quanto nos ônibus. Eu também defendo a redução do ICMS nos combustíveis para reduzir os custos do transporte e, com isso, permitir que as prefeituras possam reduzir o preço das passagens. Aliás, eu defendo isso desde quando eu era secretário de Assuntos Federativos do presidente Lula e era o responsável por fazer a relação com os governadores e prefeitos e conduzia essa proposta de mobilidade urbana junto com a Frente Nacional de Prefeitos. Por que essa proposta não foi para frente? Não houve como acordo no Congresso para isso? No caso de São Paulo, porque o governo do Estado de São Paulo é contra. Amazonas falando poderia ser adotada aqui pelo Eu quero adotar essa medida aqui e defender isso, a redução do ICMS. O governo do Estado de São Paulo, atual governador, baixar a alíquota simplesmente. Do ICMS. O governador do Estado de São Paulo sempre foi contra essa proposta. Outros estados adotaram isso. Amazonas foi um dos estados que adotou essa política para contribuir para a redução de custo. Defendo isso dentro de um projeto global de integração, porque é fundamental que a gente garanta que o transporte seja mais barato, mais confortável e mais rápido para o trabalhador. Isso significa reduzir custo, que eu vou fazer para o trabalhador através do bilhete único integrado, mas significa também gestão comum. Por isso que o bilhete único integrado vai contribuir também para a gestão comum em relação a isso. Candidato, o senhor poderia se comprometer a um valor? Quanto ele custaria? Redução de 25% do custo. Por quê? Porque quanto mais a pessoa... Isso vai variar de acordo com a cidade que a pessoa usa. Por exemplo, aqui em São Paulo, bilhete único, quando a pessoa usa metrô ou trem, R$ 4,65. E se não, seria R$ 6,00. Quanto que dá para... Quer dizer, o senhor está falando desses 25%, independente do valor que hoje, isso trabalhando com essa tarifa de R$ 3,00 para o transporte sobre trilhos. A tarifa continua R$ 3,00? Não, deixa eu te explicar aqui, Yuri. Hoje, cerca de 2 milhões de pessoas fazem circulação entre as cidades das regiões metropolitanas. 1,5 milhão é na região metropolitana da capital e 500 mil nas outras regiões metropolitanas. Hoje, um trabalhador paga, em média, R$ 13,00. R$ 13,00. Essa é a média. Porque tem trabalhadores que se deslocam de cidades, trajetos cada vez mais distantes. Com o bilhete único integrado, é a redução de 25% do custo em cima do que ele paga hoje. E é uma proposta que quanto mais longe ele vem, ou seja, de quanto mais distante ele vive ou tem que ter o percurso, maior vai ser o desconto para esse trabalhador. Eu queria só, Galhardo, só uma pergunta. Eu queria mudar para um tema que o senhor gosta muito, o senhor sente muita vontade, né, que é o tema de saúde pública. Posso só fazer uma de transporte, aproveitando? Eu me sinto à vontade por qualquer tema, pode escolher qualquer tema aí. Só aproveitando que o senhor está falando de transporte, candidato, eu queria saber como que o senhor vai lidar com as empresas que são investigadas por suspeita de formação de cartel. O senhor vai romper contratos, o senhor vai paralisar obras ou o senhor vai conviver com essas empresas? Como? Antes de mais nada, não jogar a corrupção para debaixo do tapete. O PSDB, nesses 20 anos, jogou a corrupção de 15 anos de escândalo do metrô para debaixo do tapete. E o que foi mais impressionante é que, além de jogar a poeira para debaixo do tapete, escolheu a raposa, o senhor Robson Marinho, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, para cuidar do galinheiro, tomar conta do galinheiro, que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O escândalo de corrupção do metrô que vocês denunciaram, o Estadão fez matéria sobre isso, só apareceu porque autoridades internacionais, nenhuma autoridade do governo do Estado de São Paulo fez a apuração, autoridades internacionais, a Polícia Federal do Governo Federal e o CAD que iniciaram a apuração. Então, qualquer empresa que tenha cometido irregularidade e que, obviamente, fique fora da sua possibilidade de participar de qualquer licitação pública ou concorrência pública, estará fora de qualquer tipo de parceria.
Com o nosso governo não tem corrupção no metrô. E não tem corrupção para debaixo do tapete. E eu quero fazer com o metrô e com os transportes CPTM aquilo que o governo federal fez para acelerar as obras dos aeroportos para a Copa. Ou seja, nós queremos fazer modelos de concessão, mas criar no meu gabinete como governador uma central permanente de acompanhamento das obras. Não pode uma obra tão importante como o metrô, uma obra tão importante como obras para água, não ter um gabinete integrado, permanente, que o procurador fique ali do lado do governador, que acompanhe os licenciamentos ambientais, as desapropriações, ou seja, tem que ter um centro permanente de acompanhamento dessas obras, porque São Paulo não aguenta mais ver a lentidão das obras do metrô. Vou contar uma coisa para vocês. Deixa eu só... Tá bom. Posso contar uma história, Galhardo? Pode, claro. Eu sempre vivei no Butantã. Só para avisar, 15 minutos não vamos falar de saúde, aí o senhor vai ficar bravo com a gente. Vou ficar mesmo, quero falar de saúde. Então, deixa eu contar a história rápida. Eu sempre morei no Butantã, quando era pequenininho, eu e a minha mãe. 74 foi inaugurado o metrô de São Paulo. Eu me lembro como se fosse hoje a minha mãe falando o seguinte: Alexandre, acho que a gente vai ter que se mudar daqui, porque na rua onde a gente mora vai ter um pátio de trem do metrô, porque está na previsão ter o pátio de trem do metrô. A minha mãe já saiu de lá, eu já saí de muito tempo lá, até hoje não tem o pátio de trem do metrô, porque nunca chegou até a Vila Sônia, né? Nunca chegou até a Taboão da Serra. O pátio chegou, a estação está prevista, o pátio chegou. Não, mas até hoje não chegou, tá certo? Taboão da Serra, aquilo que estava previsto para 2020, agora foi postergado para 2030. Eu brincava com os meus primos cariocas, eu falava para eles, São Paulo a gente tem um orgulho danado que a gente tem um metrô, o metrô de vocês caiu, o metrô de vocês não funciona. Hoje, o Rio de Janeiro tem proporção de quilômetros por habitantes, a mesma proporção da cidade de São Paulo em relação ao metrô. 6 quilômetros por 1 milhão de habitantes. Ou seja, São Paulo, nos 20 anos do PSDB, construiu menos de 2 quilômetros por ano no metrô. É por isso que nós queremos uma mudança de verdade nesse estado. O senhor falou da tarifa, o senhor falou dos 25%, que aí o pessoal vai ter que fazer conta. Então, resposta rápida para depois a gente entrar na saúde, sem fazer muita conta. Quanto que dá para construir em 4 anos de metrô? Quanto que o senhor se compromete a construir em linhas de metrô em 4 anos? Nós vamos fazer em 4 anos o que eles estavam prometendo fazer até 2020. E que agora passaram para 2030. Eu vou levar o metrô até o ABC, eu vou levar o metrô até Taboão da Serra. Fazer a conta de eu vou levar. Número. Não é difícil, né? Eu vou levar o metrô até Guarulhos, eu vou levar o metrô até o ABC, até Taboão da Serra e concluir a linha até Brasilândia. Vamos mais tempo para você poder perguntar de saúde. As mesmas empresas que vão ser investigadas? Porque isso é concorrência, isso é concessão, se abre concessão. A empresa que apresentar o melhor preço, a maior capacidade técnica, é que participa da concessão. Vamos fazer aquilo que o governo federal fez em relação aos aeroportos da Copa, que as pessoas não acreditavam que ia acontecer na velocidade que aconteceu, conseguimos fazer na velocidade que aconteceu. Queremos usar o mesmo modelo para fazer as parcerias para a execução do metrô. Candidato, existe um consenso hoje, largamente difundido, que a questão do uso de drogas é uma questão de saúde pública, fundamentalmente de saúde pública. E existe cada vez mais ganha espaço também propostas que procuram, que defendem a legalização das drogas. Eu queria saber qual é a postura do senhor em relação à legalização da maconha. Eu sou contra qualquer mudança na lei de drogas, sempre defendi essa posição no período que fui ministro da Saúde, quando também fui ministro das Relações Institucionais, porque a nossa lei que já existe no país hoje, ela permite você separar claramente quem é traficante e quem é usuário. Para o usuário, você tem que organizar serviços de saúde, como nós estamos fazendo em parceria com o prefeito da capital, como nós estamos fazendo em parceria com o consórcio do ABC, como estamos fazendo em parceria com os prefeitos do consórcio da região de Osasco, está aqui em Budas Artes, está aqui o prefeito Marinho de São Bernardo do Campo, que é oferecer tratamento, aliviar o sofrimento daquele indivíduo, da sua família. E eu sou médico, mas digo que é fundamental no tratamento de uma pessoa que tem abuso de drogas, você reorganizar o projeto de vida daquela pessoa. Então, parcerias com instituições religiosas é importante, com a comunidade é importante, com atividades do esporte é importante para você reconstruir o projeto de vida dessas pessoas. Então, uma frente é essa que é fundamental. Quando fui ministro da Saúde, deixei 500 milhões de reais disponíveis para o Estado de São Paulo
para estender essas redes de cuidado, tratamento às pessoas que têm abuso de drogas. As prefeituras aproveitaram esse recurso. A outra frente é ser implacável com o tráfico e com os traficantes. No meu governo não tem acordo, no meu governo não tem leniência, no meu governo não tem celular dentro de penitenciária e cadeia, Candidato, como é a marca dos governos do PSDB aqui no estado de São Paulo. Já que o senhor citou recursos para o setor de saúde, por que o Ministério da Saúde, por exemplo, paga para os hospitais filantrópicos R$500 por um parto, quando ele custa R$1.200, segundo a Confederação das Santas Casas de Hospitais Filantrópicos divulgou isso semana passada? Se ao remunerar dessa forma o governo do partido do qual o senhor faz parte, ele não agrava a situação das Santas Casas e acaba não se tornando também parte da causa, né, que levou, por exemplo, a Santa Casa de São Paulo a fechar, há pouco tempo, 2 semanas atrás, o seu atendimento no pronto-socorro? Godoy, a causa do fechamento da Santa Casa, o provedor da Santa Casa falou, né, que é uma pessoa absolutamente isenta. Você não pode dizer que o Dr. Caleb Dara tem qualquer relação com o PT. Ele disse que o governo do estado de São Paulo não repassa o recurso que o Ministério da Saúde repassa para o governo do estado de São Paulo para chegar até a Santa Casa. O que eu fiz quando ministro da Saúde? É importante essa sua pergunta, Godoy. O que existia no SUS era a chamada tabela SUS. O que é isso? Você tem um preço por cada procedimento, por cada cirurgia, pelo exame que foi realizado. Só que saúde não é supermercado. Saúde não é mercadoria. Não é mercadoria para você entrar no supermercado e ter o preço para o quilo de arroz, o preço para o leite, o preço para o pão. Saúde, você tem que pagar pelo procedimento, mas você tem que dar um incentivo maior se aquela cirurgia foi feita no momento correto, se aquele parto foi humanizado, se o parto seguiu as regras do Ministério da Saúde. Então, o que eu fiz? Ao invés de continuar com a política de fazer reajustes da tabela, lineares dos procedimentos, que é quem pensa saúde como se fosse supermercado ou mercadoria, eu estabeleci o seguinte: continua aquele valor da tabela, alguns inclusive foram reajustados, mas nós criamos um incentivo, ou seja, um parto bem feito não recebe R$500, recebe mais de R$1.000 um parto bem feito. Ou seja, estabelecendo contratos do Hospital da Santa Casa, com o gestor municipal acompanhando, com o gestor estadual acompanhando, se aquele parto está acontecendo naquele momento correto. Não é correto, por exemplo, um hospital receber o mesmo valor para uma cirurgia que demorou 30 dias para ser realizada, de uma cirurgia que foi realizada no momento correto naquela semana. Então eu criei isso no Ministério da Saúde, ou seja, pagamos até o dobro para quem realiza a cirurgia naquela semana, para quem faz o parto de forma humanizada. E eu quero ser o governador de São Paulo para criar esse mesmo incentivo aqui no estado de São Paulo, ou seja, as Santas Casas do estado de São Paulo vão saber que terão um governador que, além de passar todo o dinheiro que o Ministério me repassar, vou criar também esse incentivo para ter um recurso a mais, ou seja, se Santa Casa fizer o parto no momento correto, de forma humanizada, respeitando a mulher, garantido o direito ao acompanhante lá no parto, vai poder receber o dobro do Ministério e mais um incentivo estadual que eu vou criar. Falando em medidas do Ministério da Saúde, ontem foi anunciado algumas mudanças nas regras das PDPs, que é uma modalidade de parceria que o Ministério da Saúde faz com empresas privadas ou outros órgãos para, por exemplo, produção de medicamentos. Foi o objeto daquele contrato com o Labogen, que acabou caindo na investigação da Operação Lava Jato. Seu nome foi citado nos diálogos entre André Vargas, deputado que foi do PT, e Alberto Youssef Doleiro, que está preso pela Polícia Federal. Afinal de contas, houve falha do Ministério da Saúde, e por que o Ministério da Saúde deixou o contrato ser assinado e ele acabou só não sendo pago, não sendo executado, depois das investigações? O que aconteceu naquele momento? E essas medidas que foram anunciadas ontem pelo seu sucessor, agora sim vão ter um controle mais efetivo nas PDPs? Yuri, as próprias matérias de vocês desmontaram a versão inicial. As matérias de vocês depois mostraram que nunca existiu o contrato. O contrato chegou a ser assinado, ele não foi executado. Nunca existiu. Matérias de vocês... Não, Yuri, matérias de vocês... Eu leio o Estadão. Matérias de vocês... Isso é bom. Matérias... Sou um leitor assíduo. Matérias de vocês mostraram que nunca existiu o contrato, que as denúncias iniciais ou os comentários iniciais não se sustentaram. Matérias de vocês mostraram isso. Ou seja, os filtros... O dinheiro não saiu, de fato, nada foi não teve contrato, Yuri. Matéria de vocês mostra. Deixa eu remontar o que existiu. O Ministério da Saúde, então, fez essa alterações? Deixa eu remontar o que existiu, Yuri. Deixa eu remontar o que existiu. Existiu
a apresentação de um projeto pelo Laboratório da Marinha, do qual tinham outros 2 laboratórios privados nesse projeto. Quando apresentaram esse projeto no espaço público, que é o chamado Grupo do Complexo Industrial da Saúde, depois de uma avaliação feita por vários ministérios, não é o Ministério da Saúde que decide receber o projeto. Esse projeto, ao ser recebido, é assinado, né, pelos técnicos do Ministério da Saúde, pelos representantes do Laboratório da Marinha, porque é um laboratório público que apresenta esse projeto, e para esse projeto virar um contrato, tinha uma série de passos a serem realizados e que os laboratórios privados não apresentaram. O laboratório privado em si não apresentou, não tinha condições de apresentar, ou seja, os filtros estavam ali para impedir que aquilo virasse um contrato. Mas os filtros eram insuficientes, candidato, para o Ministério agora ter anunciado novos filtros? Seguindo a orientação da CGU e do TCU. Não, os filtros eram absolutamente suficientes para impedir que viesse a ser assinado um contrato. O que o Ministério fez, ouvindo não só a CGU, Tribunal de Contas da União, o próprio Conselho Nacional de Saúde, fez aquilo que eu defendi desde o começo. Primeiro, apuração se teve qualquer irregularidade. O Ministério e a CGU apuraram e não encontraram, as próprias matérias de vocês falam isso hoje, não encontraram nenhuma irregularidade por parte dos técnicos do Ministério da Saúde, porque eles que avaliavam dos outros ministérios avaliavam esse caso. E tem um aprimoramento dos instrumentos para cada vez tornar mais transparente. Está de parabéns o ministro Arthur Chioro, o Conselho Nacional de Saúde, a Anvisa, por ter feito mais esse passo de aprimoramento. Candidato, a gente está aqui com quase 3 minutos para terminar o nosso tempo e o senhor estava nas notícias dos jornais falando, já que o senhor leu o Estadão, o senhor também leu reportagem hoje. Vai falar de esporte, hoje eu não li. Falando sobre... Quando eu vi o Corinthians estar perdendo de 1-0 para o Bahia, eu falei, não vou ler esporte hoje. Isso, tudo bem. Agora, as matérias de hoje, o Estadão noticiou, outros jornais noticiaram, a campanha do senhor divulgou dados para a Justiça Eleitoral, cumprindo a lei, arrecadou um pouco mais de R$200 mil e já está comprometido com uma dívida de mais de 30 milhões de reais, os gastos previstos para a campanha, 25 milhões para a campanha de marketing, 1,5 milhão para assessoria de comunicação, mais outro 1,5 milhão para assessoria jurídica. Como é que é fazer uma campanha com uma dívida já assumida e quais são as dificuldades que a campanha do senhor tem tido para obter financiamento? Ô, Yuri, sabe o que me deixa tranquilo? Que é uma campanha que no começo pode faltar dinheiro, mas sobra... 30 milhões ali para pagar é um sinal de tranquilidade total. Mas sabe o que me deixa muito tranquilo, Yuri? Porque é uma campanha que pode estar faltando dinheiro no começo, mas sobra a campanha, sobra a militância, inclusive sobra a gente na rua, sobra a atividade. Se precisar, até isso essa militância vai querer contribuir. As pessoas vão contribuir, nós vamos abrir contribuição pela internet. A nossa campanha é às claras. O que nós decidimos e que estranhamente outros candidatos não fizeram? Nós decidimos dar mais um passo, uma demonstração de transparência da nossa campanha, que foi na primeira prestação de contas já publicar todos os contratos afirmados. Acho estranho que os outros candidatos não fizeram, porque, inclusive, essa é a orientação do Tribunal Superior Eleitoral do TSE. E nós vamos com muita tranquilidade, mas também com muita energia dessa militância, do jeito que só o PT sabe fazer, que só o senador Suplicy já demonstrou várias vezes que sabe fazer, nós vamos, junto com o PCdoB, com o PR, com a militância, com quem está nos assistindo, realizar uma bela campanha, do jeito que o PT, eu estou muito orgulhoso disso, viu, gente? Eu que sou filiado a esse partido desde jovem, entrei por causa da campanha do Suplicy de 85, que era experimente Suplicy, diferente de tudo que está aí. Estou muito feliz e animado com a campanha que nós estamos fazendo. A última pergunta do Marcelo Godoy e a gente termina o nosso tempo. Eu acho que a gente não poderia terminar essa entrevista sem falar do Mais Médicos, que é aquilo que as pessoas, que os seus adversários chamam de uma estratégia de marketing, né? O que me intriga na questão dos Mais Médicos é que quando o senhor era ministro, os médicos estrangeiros, basicamente os cubanos, pelo contrato da OPAS, recebiam $400 dos R$10 mil que eram pagos por cada profissional. Quando o senhor deixou de ser ministro, esses valores aumentaram para $1.250. Queria saber se nunca incomodou o senhor o fato desses médicos receberem tão pouco daquilo que lhes era destinado, pelo menos por força de contrato, entre o governo brasileiro e a organização AOPAS. Godoy, como médico, um médico que se formou na Unicamp, fez especialização na USP, quando tinha acabado a minha especialização, tinha passado num concurso do HC, poderia ter ficado aqui em São Paulo, mas resolvi assumir um desafio da USP e para o interior da região amazônica, cuidar das pessoas que não tinham médico. O que mais me incomoda
e me incomodava, eram 50 milhões de brasileiros que não tinham médico no seu posto de saúde. Os quase 10 milhões de paulistas, que se não fosse o Mais Médicos do governo federal, se não fosse o Provab, que é um outro programa que eu criei do governo federal, 10 milhões de paulistas que hoje têm médicos no seu posto de saúde, no seu bairro, não teriam médicos. Então, o que mais me incomodava era isso. Segundo, e por isso criei o Mais Médicos, por isso criei o Provab, que é um sucesso, tanto que os meus adversários, que eram tão contra o programa, agora estão até com medo de falar que são contra o Mais Médicos. Agora, eu também defendia e busquei negociação com o governo cubano, como outros países fazem, para aumentar, tanto é que foi possível aumentar, inclusive, a remuneração dos médicos cubanos. Agora, é muito importante que todo mundo saiba, eu, como ministro da Saúde, vendo 50 milhões de brasileiros sem médicos, abrimos uma seleção para os médicos brasileiros. Vários dos nossos médicos brasileiros aceitaram e foram participar dessa atividade, mas ainda faltavam milhões de brasileiros sem médicos. Vendo 60 países do mundo fazerem convênios e parcerias iguais, similares com o Ministério da Saúde de Cuba. Conhecendo a qualidade no atendimento da atenção básica que os médicos cubanos têm e que estão demonstrando isso nos mais de 300 municípios que estão presentes aqui no estado de São Paulo. Eu não ia ficar de braços cruzados e não ia perder essa oportunidade de garantir o atendimento a 50 milhões de brasileiros em apenas um ano de programa, como nós fizemos com Mais Médicos. E agora quero ser governador do estado de São Paulo para criar o Mais Médicos Especialistas. Porque nós demos um primeiro passo extremamente corajoso para garantir médico na atenção básica. Agora nós precisamos garantir pediatras, neurologistas, ortopedistas, cirurgiões, anestesistas, ou seja, um conjunto das especialidades que o povo do estado de São Paulo precisa, embora seja o estado mais rico do nosso país. Bom, candidato Alexandre Padilha, infelizmente nosso tempo acabou e para respeitar o combinado com todos os candidatos, a gente vai encerrar nossa entrevista. Agradeço não só o candidato, agradeço Ricardo Galhardo, repórter da Editoria de Política do Estadão, Marcelo Godoy, chefe de reportagem da Editoria de Metrópole do Jornal Estado de São Paulo também. Agradeço o público presente, os jornalistas que também acompanharam e agradeço mais uma vez o candidato Alexandre Padilha por participar dessa entrevista. Muito obrigado, boa sorte aí na campanha. Muito obrigado e estou à disposição pela internet poder responder as perguntas sobre outros temas, todos os temas. Nós vamos ter muito prazer de conversar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Olá. Vamos responder sobre educação, Ele responde sobre qualquer aqui fora tema. do auditório, infelizmente a gente vai te perguntar, e eu aposto que sei quem fez isso, porque ela tinha perguntado na segunda, amanhã eu prometo perguntar para o SCAF isso. E reitero o convite a todos vocês, a gente encerra hoje a transmissão, amanhã é a vez de Paulo SCAF, candidato PMDB ao governo de São Paulo. Agradeço Alexandre Padilha, agradeço os outros candidatos que já participaram, Geraldo Alckmin do PSDB, Gilberto Natalini do PV. Levanta lá, Yuri, senão você não aparece. Só. É isso aí, bom. Muito obrigado a todos. Amanhã, 4h, Paulo SCAF do PMDB. Muito obrigado e educação e até amanhã. não pode faltar, porque educação é prioridade para o desenvolvimento do estado de São Paulo.